encontraram. Quem tiver possibilidade, referente à palavra de Deus, importante. Um assunto bem bíblico, mas é bem bíblico mesmo, para que nós possamos estar sempre bem informados. E o tempo para nós é esse, tempo de informar bem, que é a palavra que Deus nos diz. Encontraram Gênesis capítulo 16? Eu vou ler já o versículo 6, versículo 3 e 4. Assim tomou Sarai. Por que Sara chamava Sarai? Porque não tinha filho, era estéril. Chamava de Sarai. Mas depois que ela recebeu a promessa, ela cumpriu a promessa, ela mudou o nome de Sarai para Sara. Isto. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, a egípcia, sua serva, e deu por mulher Abraão, seu marido, a fim de 10 anos que Abraão habitava na terra de Canaã. Versículo 4. E ele entrou a Agar, ou seja, teve assunto com ela, e ela concebeu, ou seja, engravidou-se. E vendo ela, isto é, ela quem? Vendo quem? Quem? Estou perguntando para que os irmãos entendam bem. Vendo ela quem? Agar. Olha o versículo acima. E Agar engravidou-se de Abraão. Ficou grávida de Abraão, porque Sara tinha concordado. Estão compreendendo? Ou não? Estão? É preciso que compreendamos, irmãos, a palavra, para não ficarmos, às vezes, até voando no sentido, sendo que tem uma razão, um fundamento na raiz da razão. Olha, eu vou. E ele entrou a Agar. Quem? Ele quem? Abraão. E ela fez o quê? Engravidou-se. A palavra conceber é mesmo que engravidar. E vendo ela quem? Então preste atenção bem. Isto. Que concebera foi sua senhora desprezada a seus olhos. Aos versículos 5 e 6. Então disse Sarai a Abraão, ainda não era Abraão, ainda tinha um título de homem gentil, pagão. Meu agrado seja sobre ti, minha serva, pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, que se engravidou, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti, quer dizer que a serva tornou, forçadamente, como se fosse a senhora, como fosse a patroa. O empregado virou patrão na marra, por meio de soberba. O empregado virou patroa, tornou-se patroa pelo soberba. E disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu Sarai, e ela fugiu da sua. A briga começou aonde? Não sei se vocês vão compreender as escrituras, mas é preciso que compreendamos, senão nós ficamos muito neopentecostais, e a palavra neopentecostal é uma parte que anda certo e outra errada nas escrituras, não é bom, é parcial. Eu quero cumprir aqui o versículo 7 e 8. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte. Onde Sara estava? Fugida, ou onde Agar se encontrava? Desorientada, porque tinha fugido de Sarai, porque tinha colocado ela para fora de casa, por causa da zombaria, e ela ficou grávida, e aí Sara agora para ela não tinha mais prestígio nenhum. Mas Agar era egípcia. Olha a história no capítulo 12 de
aqui mesmo de Gênesis, não é? Abraão esteve lá no Egito, depois na saída de Abraão, porque Abraão era um homem muito conceituado, ele era formado, ele chegava num país, ele tinha toda a regalia com os reis, porque ele era formado nas faculdades mais sofisticadas da Suméria na época. Ele chegou lá com Faraó, fez amizade com Faraó, e depois quando ele saiu de lá, Faraó entregou essa empregada para a mulher de Abraão. A palavra H significa imigração ou fuga, entendeu? Vamos concluir aqui. E o anjo do Senhor, aqui na Bíblia corrigida, mais atualizada, ela está escrito anjo com maiúsculo, Jesus. Esse anjo aqui era Jesus. E o anjo do Senhor achou numa fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho, que é a palavra, do sul. E disse a Agar, serva de Sarai, de onde vens? O anjo perguntou, e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Agora já não é mais desprezado, já começou a mudar a história. Versículo 9. Então disse o anjo do Senhor, torna-se para a sua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Pode sentar, depois nós vamos dar mais uma referência. Então, essa história é longa. Os irmãos sabem que Deus veio para ajudar nossas dúvidas, tirar nossas dúvidas. A promessa de Abraão ele seria pai do filho da promessa. E essa aqui era escrava, era empregada, mas ela engravidou-se. E logo ela se engravidou, o que subiu no coração dela para a cabeça? Orgulho. Isso é perigoso quando uma pessoa recebe o carro e não pode usar a própria posição, derruba a pessoa, leva para a terra, sem humildade nenhuma. Aí Sara falou, eu estou oprimida por ela. E você também é cúmplice, quer dizer que ela entregou a Abraão, mas disse que Abraão também era cúmplice. E Abraão disse, ela está nas tuas mãos, faça o que quiser. Aí o que aconteceu? Sara pôs ela para fora, sem habitação, sem lugar. Aí Deus interferiu no meio, dizendo, volta e humilha perante a sua senhora, porque na verdade você ainda é serva, seja humilde. E ela voltou e se humilhou. Mas aquele desígnio, aquele mau desígnio, ficou no coração de Agar. E passaram-se 14 anos, e o que aconteceu? Vamos abreviando aqui, no capítulo 21 de Gênesis. Abra sua Bíblia rapidinho. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Gênesis capítulo 21. O nascimento de Isaac. Encontraram? Amém. A palavra Isaac, sabe o que significa? Riso. Porque Sarai agradou. Mas eu não vou ler o texto todo não, para nós ganhar mais tempo. Olha aqui, olha. E ela, Sara se engravidou-se, já com 90 anos de idade, Abraão com 100 anos. Quer dizer que quando Isaac, Agar, deu a luz a Ismael, Abraão estava com 86 anos, e depois, quando Isaac nasceu, então Ismael estava com 14 anos. Então, o filho de Agar era mais velho do que o filho de Abraão, Isaac, 14 anos. E ele pegou essa ideia dele, por motivo dele ser mais velho, seu herdeiro, mas a promessa de Deus tinha feito a Abraão, porque o assunto é longo, talvez não dá para vocês lerem com cuidado hoje. Nós lemos capítulo 15 de Gênesis, capítulo 17, capítulo 18 de Gênesis, todo está referindo às promessas de Deus com Abraão. Aqui no capítulo 21, diz a palavra de Deus. Versículo 5. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Versículo 6. E disse Sara, aqui já não era mais Sarai, está vendo aí? É Sara, tem 2 pontinhos.
ela foi recuperada da sua esterilidade. E disse Sara: Deus me tem feito riso, quer dizer, porque deu Isaac. E todo aquele que o ouvir, rirá comigo, ou se alegrará comigo. E versículo 7. E disse mais: quem diria Abraão que Sara daria, quem diria Abraão que Sara daria de mamar um filho? Uma interrogação. Causou admiração, porque ele deu um filho na sua velhice. Versículo 8. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez o que, irmãos? Fez o que? Na presença de quem? De Ismael, que já estava com 14 anos, aí causou aquela atrito. Apesar que Ismael não tinha direito para isso, nem Sara, tinha direito de estar na sua posição como escravo e não como cabeça. Versículo 8. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, fez o quê? Esta tinha dado, Abraão zombava. Outro pé de guerra. Agar ficou grávida, zombou da sua senhora. Quando Isaque foi desmamado nesse banquete, outra zombaria, não foi somente Ismael que zombou. Ismael zombou e a mãe apoiou. E aí por aí foi crescendo, a história é longa. Aqui, olha, Sara começou novamente, versículo 10. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. Aí tem a história, foi antes também, novamente, assim por diante. Então começou ali. Mas os descendentes de Ismael foram crescendo com uma revolta dentro de si. Eles têm direito de salvação como nós temos. Agora direito de apoderar de uma propriedade que foi consagrada com o sangue de Cristo, ou cordeiro na época, com o sangue de Cristo, que foi o local onde Abraão pisou os seus pés e fora feita a promessa a Abraão em Isaque. Eles, se quiserem conviver melhor com a vida, com a sociedade, eles precisam aguardar os princípios. Quais os princípios? Colocar na sua posição exatamente de ramais ou de ramal e não de originais. Aí travou a batalha. E o que o povo, esse Ismael fez, está fazendo? Os árabes. O que ele está fazendo? Não agora. Levantou-se uma seita islâmica. Então levantou um Satanás encarnado como rei, ou como governo, como vitória, ou tentativa de vitória contra o filho da promessa. Mas a palavra de Deus, ela tem essa segurança. Agora eu pergunto para os irmãos e as irmãs. Quando Jesus Cristo entrou em Jerusalém, ele não entrou no lugar sagrado? Sim. Nunca leram, não? Está em Mateus capítulo 21. Quando Ageu profetizou que Jesus nasceria e Jesus iria inaugurar qual templo? O lugar certo que talvez o mundo não conhece bem a história de Israel, mesmo na Bíblia, até sem usar paralelos. Por isso que é bom você entender, para não pensar ao contrário. Quando Salomão construiu o local naquela mesma região, na terra da promessa, Deus inaugurou com a sua glória. Então Deus interveio no meio.
Porque ali é consagrado pela palavra de Deus. Mas quando o rei Nabucodonosor destruiu aquele templo, foi reerguido novamente, e Ageu profetizou: esse templo a glória será maior do que a da primeira. Ele estava dizendo que Jesus Cristo haveria de entrar naquele templo e inaugurar. E Jesus entrou naquele templo, expulsou os cambiadores, misturou as moedas romanas do ciclo santo, assim por diante, e recebeu as pessoas com a sua plena hospitalidade, acessibilidade a todos, pobres, ricos, doentes, aleijados, cegos. O Senhor deu vista ali, o local é sagrado. E quando Jesus Cristo expulsou os cambiadores, às vezes nas igrejas nossas ainda escrito assim: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. De onde veio aquelas frases da Bíblia no mesmo capítulo, tanto de 19 de Lucas como de Mateus? Agora eu pergunto para a igreja: aquele lugar, o que é que tem naquele lugar hoje? Uma mesquita de Satanás, com adorador de demônios, entendeu? O lugar santo está profanado, e a revolta é tão grande que aquele pessoal, eles têm várias esposas, e as esposas precisam ter muitos filhos, muito, cada esposa deve ser mãe de muitos filhos, muitos, porque eles vão se aglomerando no seu local, que eles querem dominar o mundo com essa oposição. Mas eles estão guerreando contra quem? Cristo. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4. Está lá no Antigo Testamento, a mesma visão que Paulo teve. Louvado e glorificado é o nome do Senhor na glória. Gálatas, o livro de Gálatas, lá no fim da Bíblia. Estamos fazendo só dando umas lapidadas, um resumo sobre as coisas. E às vezes a pessoa fica tão acesa, mas tanta coisa, tanto não. Tem fundamento. Capítulo 4 de Gálatas, versículos aqui 21. Encontraram? Ela representa um local e Sara representa outro. O de Sara é um local original, consagrado por meio da palavra de Deus. Agora, de Agar é um local paralelo que precisa ser sujeito ao povo da promessa. E não tem outra saída, é esta mesmo. Sara e Agar são uma alegoria dos dois concertos. Concerto porque Agar deu a luz a Ismael, e ele também ficou ordenado a ser abençoado, mas no sentido mais material, e salvo se aceitar o povo judeu como testemunho de Cristo de Jeová, o verdadeiro Jeová, Cristo, Jesus. Então a situação começa assim, apenas para compreender um pouco. Vocês estão compreendendo? Olha o que Paulo está referindo sobre a mesma profecia que estamos comentando nesta noite. Dizendo que quereis estar debaixo da lei. Não ouves a lei? É uma lei condicional. Uma lei moral e condicional ao mesmo tempo. Porque está escrito que Abraão teve quantas mulheres? Teve 2 filhos. Eram 2 mulheres, cada mulher um filho. Que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro. Então não tem como, Deus vai entrar nessa guerra, Deus entra no meio. E tem um versículo aqui que Deus vai falar: eu vou convidar todas as nações que for contra Israel para debaixo da terra, sobre a terra. E tem uma coisa: as nações é lenha seca, Israel é brasa viva debaixo da lenha. Vocês estão compreendendo como funciona a profecia? Não? Nós temos que orar para a conversão. Deus também deseja que ele se converta e viva, mas não com essa autoridade própria, que não tem nada a ver com o que Deus falou, com a profecia de Deus com Abraão. Olha o versículo 23. Todavia, era
Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Mas o que era da livre, por promessa. Quem era da livre? Isaac. Isaac está aí e não retrocede. Olha, irmãos, abrindo um parênteses, no ano 66 para até 75, houve uma guerra contra Israel de 4 nações, com mais 8 nações ligadas para varrer Israel de sobre a face da terra. Você já ouviu falar na guerra dos 6 dias? Ninguém? Porque o presbítero José Carlos já viu. Porque nós, irmãos, para pregar a palavra, nós temos que ser sujeito à palavra. Se nós quisermos pregar a palavra e colocar nossas ideologias, cada vez vai ficando pior. E Israel, com 100 horas de guerra, venceu as 12 nações. E não tem como escapar aqueles que encontram Israel. Até nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos? Sim ou não? Sim. Mas se nós for contra Israel, nós somos falsos crentes. Tem que haver o proselitismo. Não é o Israel segundo a lei, mas o Israel segundo a promessa. O Israel que ainda irá integrar nessa graça que nós estamos hoje. Aleluia! Então não é somente aceitar Cristo, não. É necessário que aceitem Jesus e também dê apoio à nação. Vou repetir a palavra novamente. E caso contrário, quem aceitar Cristo e não dá apoio à nação de Israel é crente falso. E a ira de Deus permanece sobre aquele povo, ou esse tipo de povo. Olha, esse texto que Paulo está referindo. Porque Sara representa Jerusalém celestial, mas Agar representa a Jerusalém terrena e materialista, não a espiritual, porque tem a Jerusalém dos judeus que futuramente serão espirituais, mas não. Então todas as montagens bíblicas estão dentro da razão. Ó, versículo 25, eu vou pular um versículo aqui, depois vocês quiserem analisar. Paulo está referindo, o que se entende por alegoria? Alegoria são comparações de atos, de fatos ocorridos, assim por diante. Ó, olha, essa H, que é essa H? É Sinai. Agora onde está o Monte Sinai? Na Arábia. Mesmo Moisés falou com o povo lá, mas ainda estava a caminho da terra prometida. Essa H é Sinai, o Monte da Arábia. Está aqui, ó. No versículo 24, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Vejam bem, representa esse monte está onde? Na Arábia. Mas os árabes, eles querem herdar por força com os hebreus, e não tem como herdar por força dos hebreus, porque os árabes são filhos de Abraão, mas por ramal, ou seja, de outra mulher. É igual os medianitas, sempre perseguiam Israel, porque os medianitas também são descendentes de Abraão, quem sabe? Está em 25 de Gênesis, de Abraão com Centura. É uma mulher de Midian, e é de outros local estrangeiro. Mas eles também querem herdar se você não ler a história bem, todas as vezes que Abraão ia fazer repartilha com seus filhos, a parte mais grande, mais aumentada era Isaac. E a parte fixada era Isaac. Mas isso vinha de onde? Vinha de Deus. Porque a promessa veio de Deus. E aqui a palavra diz no versículo 26. Mas Jerusalém, que é de cima, é livre, o qual é mãe de todos nós.
Aí entra o processo da vida espiritual e deixando a vida material ser sujeita à vida espiritual. Agora, resumindo o assunto quase. Naquele lugar, olha o lugar aqui, ó. Abra sua Bíblia lá no capítulo, Apocalipse, capítulo 11. O que está acontecendo com aquele lugar que o próprio Deus revelou a João? O que iria acontecer naquele lugar? Vocês estão compreendendo ou não? Estão bem? Quando compreende, trabalha menos e produz mais. Aleluia! Olha o que está referido àquele lugar da mesquita hoje. E foi-me dada uma câmara semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te em meio o templo de Deus e o altar dos que nele adoram. Esse templo está onde? Está sendo profanado, pisado pelos pagãos, supostamente misturando a carne com o espírito. Deus não se mistura, ou é carne ou é espírito. Esse lugar onde Deus vai mandar os dois profetas está sendo o lugar mais profanado por uma seita herégica. E a ira de Deus está acendida contra aquele povo. E a ira de Deus está acendida contra todos que vão a favor daquele povo, por causa que a promessa de Deus está profanada. Nesse mesmo lugar aqui, foi onde Jesus tirou a profanação lá do templo, onde estavam os cambiadores, estavam os vendedores, estava também a mistura da moeda romana com a moeda santa, a moeda do templo, saca? Jesus espalhou, tirou aquela moeda romana, jogou fora, chicoteou os cambiadores, porque o lugar é preservado e esse local é sagrado. Ainda que a terra está nessa contaminação, mas aquele lugar é sagrado. Então o motivo da guerra é essa, é por herança prioritária, sendo que eles não têm esse direito. Aqui Paulo traz ao conhecimento também aos Gálatas a mesma função da origem e o combate injusto dos descendentes de Ismael com o povo de Israel. Agora veja bem, porque nós que pregamos a palavra, nós temos que ter parceria plena com os profetas de Deus na Bíblia. Sabia disso não? Temos que ter, porque o Espírito de Deus que estava na vida dos profetas é o mesmo que está em nós. Aleluia! Aleluia, é o mesmo Espírito. A ideia, por que os pregadores analisam a palavra? Para que todos pregam iguais. Eu já vi pessoas falando, não, Deus usa cada um de uma maneira. Não, Deus usa todos de uma mesma maneira, a menos que a pessoa está desviando as Escrituras. É outra coisa. Mas a mesma maneira de um pregar, as Escrituras é a mesma que todos pregam, sendo os profetas de Deus. Porque não tem desvio da palavra da realidade. A diferença é em expressão. Mas referente à identificação, profecia plena de Deus, interpretação da profecia, não pode um pregar diferente do outro. Porque o que Zacarias fala sobre isso? Vamos ainda resumindo aqui. Abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 12. Zacarias capítulo 12, mas não é só o 12 não, tem vários lugares que falam. Está logo depois de Mateus e Malaquias. E no livro do profeta Zacarias, capítulo 12. Encontraram? E não tem jeito, é a palavra que diz e pronto. Porque ir contra a verdade só pode ser louco. Não tem um sábio de Deus divino que ele vai contra a verdade. Não tem jeito. Alguém diz, eu vou diretamente no assunto do capítulo 12. Mas tem um título na minha Bíblia: Destruição dos inimigos do povo de Deus. Arrependimento e a purificação de Israel. Isso não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Que está na palavra. Olha o que diz o versículo 3.
E acontecerá naquele dia, isto é, naquela época, que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e todos que carregarem com ela, certamente serão despedaçados. E ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. É Deus. A coisa vai abalando, e abalando, e reabalando, mas é onde o povo toca na menina dos olhos de Deus. Toda a sua vida na terra. Olha o versículo 4. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto e todos os cavalos de loucura e os que montam. Cavalo hoje, naquela época, a linguagem era cavalo. Hoje a ferramenta de guerra. É ferramenta de guerra, mísseis, coisas que vê aqui está acontecendo hoje. Diz a palavra de Deus, né? Versículo 4, que montam neles. E sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Quer dizer, atiraram um míssil lá para Israel, o míssil voltou, descontrolou, destruiu, atingiu o hospital. Aí está aquela revolução com Israel, agora as câmeras mostram, os registros mostram que é o inimigo, porque foi assim, quando Josafá enfrentou os inimigos, mais ou menos assim, sobrava 100 soldados dos inimigos para lutar contra um soldado de Israel. Mas nem precisou, Deus só usou o cântico. Sim ou não foi? E nós estamos mais do que seguros. Aleluia! Mais do que seguros. Não somente porque aceitamos a Cristo, mas porque estamos do lado do povo dele. E tem que orar pelos inimigos também, porque Jesus orou e mandou orar para que eles se convertam. Mas se não se converter, vai acontecer a destruição inevitável. Biblicamente falando, vamos terminar aqui, essa palavra de Deus. Então os chefes de Judá dirão no seu coração: a minha força são os habitantes de Jerusalém, e o Senhor dos exércitos, seu Deus, está lá. Tem defesa que os soldados de Israel fazem hoje sem saber, que eles em entrevista eles dizem que não sabem como eles se defendem do inimigo de uma velocidade tão imensa. Não sabem porque quem interfere na sua palavra para cumprir é Deus. E o povo de Deus tem segurança? Responda. Cadê? O povo de Deus vive em segurança? Máxima. Você lembra da morte, mas não traumatiza por ela. Não provoca a morte, mas também não é induzido pelo medo, porque quem está no controle das nossas vidas e o povo da promessa é Deus. E não adianta, olha o que diz aqui a palavra do Senhor. O chefe de Judá dirão, nós já lemos, versículo 6. Naquele dia, porém, os chefes de Judá, aqueles chefes de Jerusalém, descendentes de onde nasceu Jesus. Naquele dia, porém, o chefe de Judá, como uma brasa ardente debaixo da lenha. Olhe bem, o povo estrangeiro é lenha seca, e nós somos brasas vivas debaixo da lenha. Oh, aleluia! Nós por quê? Porque nós já unimos ao Senhor, nosso Deus, em Cristo, e eles ainda não uniram, mas estão na promessa. Naquele dia, porém, o chefe de Judá, como uma brasa ardente debaixo da lenha, e como um facho entre gavelas, entre feixes, e à direita e à esquerda consumirão todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. Jesus falou no capítulo 20 de Lucas, 21, versículo 25, que Jerusalém seria pisada pelos gentios, porque Jerusalém pecou,
e Deus não concorda com o pecado. Então Deus mandou castigo para Jerusalém. Lucas 21, 25, o Senhor expressou: e Jerusalém será pisada pelos gentios até o tempo que os gentios se completem. Agora quem conhece a história sabe que Israel se tornou uma nação em 1948 e ali ninguém mais tira. Está lá e não tem como tirar. E todo o povo que vão aceitando a Cristo vão se aglomerando, testemunhando que Israel é o povo escolhido de Deus desde o ventre de Sara. Oh, aleluia! Desde a época da coxa de Abraão, Deus o prometeu e ninguém pode impedir. Aí está a realidade dessa palavra. Ainda chegará a convenção dos judeus, Zacarias 13, 6. Esse tempo não chegou, mas chegou para nós, o testemunho do Espírito Santo. E se alguém lhe disser que feriram as promessas nas tuas mãos, dirá ele, Jesus, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Jesus vai aparecer no monte Sião, tribunal tipo do céu, e vai passar como um filme sobre Israel. E o Messias que Israel espera ainda nascer, talvez em um berço de ouro, em uma mulher muito rica, família riquíssima, já nasceu em uma manjedoura, filho de uma mulher pobre. Mas quem dá esse testemunho somos nós. E aquele Jesus que morreu, foi crucificado, nasceu de Maria era pobre, era rica. Você conhece a pessoa pobre, irmão, pelo sacrifício de Maria, quando foi se apresentar Jesus, levou uns aves de sacrifício, Lucas 2, 22 e diante. Quando você vê uma pessoa levar sacrifício de aves, a pessoa é pobre. Quando a pessoa era rica, levava sacrifício de touros, os animais caros, está compreendendo? Então Maria era rica ou pobre? Responda. É bom aprender ou não precisa? Então, os judeus estão naquela visão, vai nascer uma mulher rica. Mas no momento da convenção de Israel, o que vai acontecer? Ele aparecerá no Monte de Sião, o Monte das Oliveiras já começou a abrir, já tivemos esse comentário algumas vezes, e aparecerá Jesus mostrando as mãos, os sinais dos cravos nas mãos e nos pés, igualmente ele mostrou para Tomé. E os da promessa, os povos da promessa, vão perguntar: que feridas são essas feitas nas tuas mãos? E ele diz: são as feridas com que foi feridos em casa dos meus amigos. Aí entra o evangelho do fim pelo ministério judaico. Por isso que o nosso tempo do arrebatamento está prestes. Mas não o arrebatamento no sentido de toda a promessa, porque Israel ficará de fora por uns anos. Mas nós já tivemos na outra quinta-feira que Jesus Cristo vai descer montado num cavalo. Vocês não guardaram bem? Ele irá descer no cavalo para qual local? Para o local onde está a guerra hoje. Haverá uma guerra sangrenta lá no Armagedon, mais pior do que essa que está hoje. Só que naquela época a igreja está reunida com Cristo e não interferirá na guerra, mas cumpre o versículo do Salmo 91, diz assim: somente com teus olhos orarás e verás a recompensa dos ímpios. É os testemunhos de Jesus. Não vou prolongar mais devido ao trabalho. Quem está compreendendo como funciona a Bíblia? Compreenderam? Onde começou aquela guerra? A cozinha de Abraão. Aprenderam ou não? Porque a palavra, irmãos, não é somente você depender de fé. Você depende da fé e do conhecimento. Porque é por meio da fé que nós somos estruturados nos conhecimentos e somos verdadeiras testemunhas de Cristo em Cristo e em Deus. Somos testemunhos. Compreenderam um pouco ou não? Se não compreenderam, vamos meditar.
meditando. E assim, cada momento a mais, nós iremos sendo bem informados, discernidor das coisas. A invasão que houve, Israel estava numa peça carnal. Deus não aprova. Estamos, mas tanta coisa não. Deus está no controle de tudo. Muitas vezes Deus usa o inimigo para... Quantas e quantas vezes Deus usou a Síria para aprisionar Israel, para derrotar Israel e outras nações, quando Israel pecava? Quantas vezes Deus usou o rei de Babilônia também para derrotar Israel? Só que nós temos uma coisa, nós que somos espirituais, quando Deus estiver castigando Israel, não somos de Israel não, compadeça com Israel, sofra com Israel, ore em favor de Israel, porque é o respeito à dignidade celeste que nós temos. Babilônia recebeu Israel, mas como escravo. O Egito recebeu Israel como escravo. Está aí o juízo contra o Egito, contra Babilônia, contra todas as nações. Pode ver aqui, que no Zacarias, como lemos, versículo 4, Deus vai cobrar de todas as nações, que quando Deus castiga Israel, as nações triunfam. Isso eles vão buscando cada vez mais a desgraça para as suas próprias vidas e para as suas famílias. Quem compreendeu um pouco? Compreendeu? A história é longa, e as prevenções são longas. Pode ver que quando Jesus nasceu, quem estava lá esperando Jesus para nascer, para matar as crianças? Quem era? Herodes. Quem foi? Herodes. E de que descendente era Herodes? Hã? Não, aí já entra Esaú e Jacó, é outra, mas vem Jacó. Herodes era irmão de Jacó por descendência. Agora é atitudes que as pessoas se revoltam. No tempo nós vamos comentando. Quem gosta de aprender? Levante as mãos. Então vamos continuar. Deus abençoe, vamos fazer a oração do agradecimento. A irmã já Deus avisa, né, irmão? Vamos agradecer a Deus, porque os cultos de ensinamento, ele inclui, irmãos, culto da cura divina, até para o físico. Quando você começa a se enquadrar na palavra, começa a tratar as pessoas com mais respeito, mais consideração, mais amor. E a pessoa sente ela mesma mais segura com Cristo. Isso é muito lindo, a boa doutrina da palavra. Se vocês não compreenderem, vai estudando, tá bom? Vão estudando. Depois o irmão também vai me ajudando, né? Vai me ajudando na área, porque é bom trabalhar de dois, fazer parceria. É assim mesmo, quando a pessoa acha que não é nada, é assim que Deus quer, porque o que se exalta é humilhado. Vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso. Depois iremos ungir com azeite em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tem um assunto muito grave, vocês compreenderam ou não? Aquele local ainda vai ser reconstruído, a igreja primitiva, e Jesus vai sentar naquele local 1000 anos, governando o mundo com a pureza da sua palavra. Aleluia. Senhor, nosso amado Deus, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso. Levando-nos em paz, Senhor, como nos dissestes, com o poder da tua palavra gloriosa e maravilhosa, na virtude divina, Senhor, da tua graça santa e poderosa. Meu Deus e meu Pai, santo és o teu nome e permanece, ó grande Deus, para sempre. Levando-nos em paz, apresentando a nação de Israel e outras nações também, meu Deus, e venha reconhecer a verdade, e venha, meu Senhor da glória, cada momento a mais se humilhar perante o Senhor. Vamos despedir com a paz do Senhor. Então vocês descobriram que contenda na igreja nem pensar. É sério a história. Como se você não pode ajudar o irmão em qualquer situação, não fale que não deve. Contenda na igreja nem
para que não se corrompa pelo pecado de iniquidade. É obra do Espírito, fruto do Espírito. Vamos pedir com a paz do Senhor Jesus. Digo amém. Que Deus os guarde nessa palavra. Vem à frente receber oração, receber unção com a gente. Já recebeu